Mais uma paulada no Campeonato Brasileiro. Menos de 20 minutos de jogo, para ser mais exatos, 20 minutos de jogo. 3-0 Palmeiras e a derrota do Vasco decretada logo nos primeiros 25 minutos. Vamos falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Galera, já deixa seu like, se inscreve no canal se você é vascaíno. Se você perceber que eu tô falando um pouco mais baixo é porque eu tô gravando tarde hoje. Tava fora de casa, tive um compromisso, não consegui gravar antes. Tô gravando agora pra vocês e galera, você que é vascão, deixa um comentário aí o que você achou do jogo, o que você não achou. E é isso, né? O Vasco não deixa a gente ter um dia de paz. O nosso coração não fica em paz um dia. E assim, confesso que antes desse jogo eu achei que o Vasco poderia fazer uma frente ali, jogar de igual para igual, tentar arranjar pelo menos um empate, mas não era um bicho de sete cabeças, né? O Vasco perder esse jogo, porque é o Palmeiras, né? O time do Palmeiras é muito bom. E o Vasco tinha alguns desfalques ali, um desfalque ou outro. E o que a gente viu no jogo foi que a nossa peça ali recém-chegada, né, de volante, o Barros, fez muita falta. O Tietchan entrou no lugar dele, voltando de lesão, mas a gente viu aí que ali naquele meio campo ele fez muita falta e o jogo de hoje foi decidido, como eu disse, nos primeiros 25 minutos. A gente vascaína, a gente fica pé da vida, né, com isso. E eu já vou colocar pra vocês aqui algumas informações do jogo de hoje. E começando por essa informação aqui, né? Palmeiras 3-0. E a gente vai ver algumas estatísticas do jogo agora. Muito rápido. O jogo tiveram 11 chutes ao todo, 11 do Palmeiras. 11 não, né? Tiveram 20 chutes ao todos, 11 do Palmeiras e 9 do Vasco. 6 chutes a gol do Palmeiras, desses 6 o Palmeiras converteu 3. E o Vasco conseguiu dos 9 acertar 3 chutes. O Vasco teve um aproveitamento como um todo no futebol, no jogo inteiro, 56% de posse de bola, trocou mais passes, como o tipo de jogo, né, o estilo de jogo do Fernando Diniz. O Vasco teve até com uma precisão de passe bastante boa, né, de 87%. O Vasco fez bastante falta, um cartão amarelo para cada lado, o jogo não foi desleal. O Vasco teve 3 escanteios, não teve tantos escanteios no jogo. Como eu disse, É, o jogo ele ficou de igual para igual, né? Depois dos 3 gols do Palmeiras, talvez porque o Palmeiras tirou um pouco o pé, tendo metido 3 gols, talvez. Mas é certo que o Vasco deu mole e entrou muito desatento. O time do Vasco entrou muito desatento. A gente vai ver como é que foram os gols ali. Vocês vão ver que foi muita desatenção ali, como sempre, a nossa zaga dando mole. Teve um substituto do Cuesta, né? Que o Cuesta, infelizmente, chegou para completar a nossa zaga e ele se machucou. E entrou um substituto para ele. E infelizmente esse substituto não foi bem. Teve um gol que ele falhou, ele escorregou ali no meio do lance. A bola sobrou pro cara do Palmeiras, o Flávio Lopes fez o segundo gol dele no jogo. Então, assim, foi, foi complicado o jogo de hoje pro Vasco. O Vasco vinha numa sequência boa, perdeu de 3-0, enfim. E assim, galera, vamos lá. Aí como é que ficou, né, a escalação depois dessa derrota do Vasco? A classificação. Palmeiras continua em segundo, né, com venceu o Vasco, foi para 52 pontos. Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras, né? O Flamengo tem que jogar, vai jogar agora, precisa ganhar para poder se manter ali um pouco acima do Palmeiras. E o Vasco estava em 11º porque o Grêmio tinha ganhado, né? E o Vasco caiu uma posição, foi para 12º porque perdeu. Enfim, o Vasco está com 30 pontos ali em 12º, está na posição não tão legal ali ainda, né? Próximo jogo o Vasco precisa aí tentar ganhar.
E assim, o Vasco foi hoje, galera, com a escalação da seguinte maneira: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique lateral direito, Lucas Oliveira substituindo Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues improvisado na esquerda, Hugo Moura, Tietê no lugar do Barros, Felipe Coutinho meio campo ali com Nuno Moreira, Ryan e Verratti de centroavante. Verratti mais uma vez entrando ali de titular. Os reservas vocês já sabem. E o Vasco sentiu muita falta, como eu disse, do Cuesta e do Barros. Lucas Oliveira não foi bem mal nesse jogo. E vou botar para vocês aqui os gols do jogo. E o primeiro gol foi um gol do Flaco Lopes. Vou colocar para vocês aqui, ó. Meio campo, tocou, a bola bateu no volante do Vasco, sobrou pro Flaco Lopes. Flaco Lopes deu só um corte pro meio, pra esquerda, que é a boa, e bateu estilo Mbappé. Ao invés dele bater no canto lá aberto, no canto direito, né, do Léo Jardim, ele ameaçou que ia bater no canto direito e ele virou o pé, né? Deu aquela virada de pé e chapou no canto que o Léo Jardim tava e o Léo Jardim não esperava. Tomou o gol, 1-0 Palmeiras. E logo aos 4 minutos o Palmeiras faz esse gol. E o time do Vasco não teve uma boa reação, né? Sentiu, com certeza, né? Quem não ia sentir o gol, assim, logo no comecinho. E aí, a partir disso, a gente já vai pro segundo gol do Palmeiras, que foi aos 17 minutos. Vou colocar para vocês. Aos 17 minutos, isso aqui aconteceu. Bola no meio-campo. Meio-campo do Vasco cochilou. Bola roubada. Confesso que eu achei que isso aqui foi falta. Ó, aparentemente ele só vai no jogador do Vasco, ó, trombando. Deixa aí nos comentários se você achou que isso foi falta. A bola sobrou e o time do Palmeiras, bola tocada na esquerda aqui, cruzamento na área, bola batida, rebatida. E se você reparar aqui, ó, o Lucas Oliveira, olha o Lucas Oliveira, escorregou, rebateu, bateu nas costas do Lucas Oliveira, caído. O Robert Renan, se eu não me engano foi o Robert Renan, ele tirou. E o Lucas Oliveira, que escorregou, tinha caído. Ele caído de costa, a bola bateu nas costas dele sem querer, mas atrapalhou. Ele escorregou, se atrapalhou. Ainda atrapalhou o lance, o corte que o jogador do Vasco tinha feito. A bola bateu nas costas dele. Sobrou pro Flaco Lopes, que não tem nada a ver. E só tocou, porque o Léo Jardim também não esperava por isso. E aos 17 minutos, o Palmeiras faz o segundo gol. E assim, balde de água fria do time do Vasco, que estava querendo voltar pro jogo ali, depois do gol bem no início. E aí, aos 22 minutos, 17, 18, 19, 20, 21, 22, exatos 5 minutos e pouco depois, o time do Vasco toma o terceiro gol, todos os gols no primeiro tempo. E aí a gente vê o gol do grande Vitor Roque aí, ó. Lançamento para ele, ele dominou sozinho nas costas de toda a zaga do Vasco esse lançamento. E ele fingiu, cortou pro meio. Se eu não me engano era o Paulo Henrique que estava ali. Depois jogou, cortou para a direita. Paulo Henrique se atrapalhou com o Léo Jardim, se bateram ali e o Vitor Roque só tocou para dentro da rede. Gol do Palmeiras. Palmeiras 3-0 no Vasco. E assim, o jogo foi isso, né? Palmeiras fez 3 gols em 22 minutos. O Vasco sem força, né? Sem peças ali para poder tentar buscar uma reação. É muito difícil, né? Ainda mais contra um time muito bom como o time do Palmeiras. O Palmeiras foi completíssimo para esse jogo, né? Esqueci até de botar para vocês aqui. Eu vou botar qual foi a escalação do Palmeiras, né? E a escalação do Palmeiras foi essa, ó. Vocês podem ver aí. Foi a escalação original, né? Titular mesmo. O Everton, Giai, Moreno, Felipe Anderson, Vitor Roque, Gustavo Gomes, Piquerez, Veiga, Murilo, Lopes e o Andrés Pereira. Técnico Abel Ferreira.
E foi isso, né? O time do Vasco, infelizmente, pra gente vascaíno, o time do Vasco não dá um dia de paz. Quando a gente acha que vai engrenar, a gente toma uma pancada. Enfim, se você é vascaíno, o que você achou desse jogo? Se você não é, comenta aqui também. Muitos flamenguistas estavam torcendo pro Vasco hoje, né? Eu vi gente até falando da União hoje, Flavasco. Porque se o Vasco ganha, ou arranca o empate do Palmeiras e o Flamengo ganha, o Flamengo abriria uma distância muito maior pro Palmeiras. O que você achou do Vasco? Se você viu o jogo, o que você achou? O Vasco foi muito mal. O que aconteceu aí? Foi culpa do Diniz? Foi culpa do zagueiro aí, que o Lucas Oliveira, que jogou? Tietê não fez muita coisa nesse jogo, assim, foi meio mais ou menos aí. Enfim, o time do Vasco não foi bem. Tomamos de 3-0 e é isso, né? O torcedor vascaíno tem ficado mais dias tristes do que... Tem tido mais dias tristes, né, do que dias felizes. Mas é a vida. Vamos pro próximo jogo. Próximo jogo vamos torcer pro nosso Vascão fazer um grande resultado aí, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!